você que acompanha o Entre Séries, hoje eu vou dar detalhes sobre Besouro Azul. Antes, porém, eu peço aqui para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é o mais importante, e também ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos, tanto curtos quanto longos, que estão sendo postados no canal. Peço aqui também para você curtir, compartilhar e seguir as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, assim como a loja na Amazon para você conferir alguns dos produtos que estão listados por lá. O filme do Besouro Azul estreia nesta quinta-feira, 17 de agosto, nos cinemas brasileiros, e esse filme é do gênero super-herói, inspirado em personagem da DC, que foi criado em 2006, que apareceu pela primeira vez em fevereiro de 2006, durante o arco de Crises Infinitas da DC. Besouro Azul é escrito pelo Garrett Dunnet Acorcer e dirigido pelo Ángel Manuel Soto. E eu vou dar mais detalhes sobre o que eu achei no final do vídeo, então fique de olho, né? Fica aí assistindo até o final. Crítica sem spoiler já está disponível no site, que está aí linkado na descrição. E o vídeo também eu vou trazer as coisas sem spoilers, porque eu acredito que seja melhor dessa maneira. Como eu disse lá no começo do vídeo, Besouro Azul é centrado num personagem que apareceu somente em fevereiro de 2006 nos quadrinhos. Então ele é centrado em Jaime Reyes, que nesse filme ele é um recém-graduado da faculdade, com planos para seguir para formação de graduação mesmo, que nos Estados Unidos tem um período de 4 anos da faculdade, depois você vai para a graduação mais especializada. Ele pensa em fazer isso, só que ele retorna durante praticamente as férias de verão, aquele período mais tranquilo, e ele acaba descobrindo que a situação da família não está tão favorável quanto ele acreditava que estaria. Nisso ele acaba esbarrando com a Jane Cord, que é a herdeira das indústrias Cord, que tomou conta de toda a parte rica da sua cidade natal. E ele acaba em posse de um artefato misterioso, que é o escaravelho, que acaba tomando conta do seu corpo, fazendo dele o hospedeiro e fazendo assim uma situação simbiótica. E toda essa situação se desenrola ao longo de 2 horas e 5 minutos, mais ou menos. O Jaime Reyes é o terceiro Besouro Azul. Antes dele teve o Dan Garrett e o Ted Kord, os dois são mencionados nesse filme. Eu acho que é importante colocar isso, que nada foi tirado do nada, né? Nada foi simplesmente, olha aqui, apareceu. Tudo isso tem uma trajetória até interessante dentro do que o filme se propõe. O Jaime Reyes é uma criação de Keith Giffen, John Rhodes e do Cully Hammer. E mais do que isso, como ele apareceu na Crises Infinitas, ele tem papel mais importante desde 2006 para cá. Ele, por exemplo, acaba fazendo parte do Jovens Titãs, e ele acaba aparecendo também em algumas animações recentes, desde Batman Brave and the Bold até Young Justice e outros filmes animados também, que exploram esse universo de si, que é um dos mais explorados e mais bem explorados dentro do que a DC se propõe no audiovisual. O desenvolvimento de Besouro Azul como filme solo começou a partir de novembro de 2018, antes programado para estrear direto na HBO Max, diretamente no catálogo, mas aí mudaram-se os planos, teve a aquisição da Discovery para a Warner, essa fusão, e aí decidiu pelo lançamento nos cinemas. E obviamente o filme estava planejado para fazer parte do universo estendido da DC, e desde que assumiram o James Gunn e o Peter Safran, eles falam que o Besouro Azul está no planejamento futuro, só que eu acredito que esteja ainda muito no limbo, porque no que foi planejado, no que foi dito anteriormente, que foi anunciado no começo desse ano, por exemplo, não teve nenhuma menção, né? E a gente sabe que com o fracasso tanto de Shazam e Shazam 2, né, Fúria dos Deuses, e de The Flash, eles vão precisar remexer mais no que eles querem fazer para enxergar o público, porque tanto em Shazam quanto no Flash eu acho que o principal motivo
principalmente de Shazam, é o caso de não ter uma definição sobre o que é realmente, o que está realmente acontecendo. E ficar nesse limbo não faz as pessoas, o público, ir atrás. Mesmo que o universo de si nos cinemas seja uma bagunça. E a gente sabe que é uma bagunça, por N motivos. Mas eu acredito que esse seja uma das principais razões do público ter deixado de ir, por exemplo, em The Flash e em Shazam, porque a maioria do público não tá nem aí para polêmicas, não tá nem aí para o que pode acontecer, nem nada disso. Algumas questões são de puro... Pra que eu vou gastar esse dinheiro, sendo que vai chegar em breve numa plataforma de streaming, e mais do que isso, sendo que não tem tanto porque eu ia assistir no cinema e precisar fazer altas teorias, sendo que ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então, principalmente aqueles que estão imersos nesse tipo de universo, né? E então acho que isso pode ter afastado o público. E o Besouro Azul tem um grande triunfo aqui no Brasil, que é a presença da Bruna Marquezine, né? E ter um parte do elenco, por exemplo, o Xolo Maridueña, que é conhecido aqui no Brasil por causa de Cobra Kai, e tem fãs aqui no Brasil, grandes fãs aqui no Brasil. Eles acabam, então, podendo sustentar bastante o filme com a presença dos dois. Obviamente, tem outros grandes nomes no elenco, só que os dois são os mais importantes aqui para o público brasileiro, e isso talvez carregue o público bem mais do que Flash poderia ter carregado, já que não somente por causa das polêmicas envolvendo Ezra Miller e toda a produção, mas principalmente porque Flash daqui a pouco chega nas plataformas de streaming. Ninguém estava muito esperando muita coisa, e aqui tem uma coisa diferente, que é um projeto mais original, mais diferenciado, é uma história de origem bem mais de origem mesmo, como poderia ser imaginado. Então, isso chama um pouco mais atenção do que os filmes anteriores. Além do Xolo Maridueña e da Bruna Marquezine, o filme ainda tem no elenco a Susan Sarandon como Victoria Cody, que é a grande vilã, e uma personagem original, tá? Tanto ela quanto a personagem da Bruna, que é a Jenny, são originais, não são retiradas do quadrinho, mas tem umas mesclas que são retiradas dos quadrinhos, e quem é mais aficionado do quadrinho vai perceber, mas também nada que uma pesquisa simples acabe também não te esclarecendo todas essas situações. Além deles está o Raul Max Trujillo, Damien Alcazar, Adriana Barraza, a Becky G, Harvey Guillen e a Belissa Escoberbo também estão no elenco, e o George Lopes também. Então todos esses nomes estão bem confortáveis dentro desse elenco extremamente latino-americano, né? E falando agora do filme, o que eu gosto do filme é que ele ser uma história de origem, ele consegue se sobressair sem precisar mencionar outros personagens do universo DC atual ou anterior, quando ele foi planejado, quando ele foi gravado em maio de 2022. Além disso, é muito latino-americano. A gente percebe isso na ambientação, a gente percebe isso com referências, a gente percebe isso em alguns detalhes que gritam das famílias latino-americanas. Não é um filme extraordinário, eu acho que a gente precisa começar a tirar disso da cabeça quando o assunto é super-heróis, mesmo que o gênero esteja saturado. Não é pra ficar esperando grandes coisas acontecendo, é pra ficar lá sentado 2 horas, um pouco de pancadaria, um filminho de coraçãozinho pra fazer coraçãozinho mole, ter algumas cenas pra tentar fazer chorar, e tá tudo bem, né? Deixa, é pra distrair, não é pra revolucionar o mundo. Gosto da temática que eles colocam, da razão da Vitória ser a grande vilã, que tem ligações com a história latino-americana,
que a gente conhece, que nunca é tão explorada assim dentro de produções estadunidenses, pelo menos não que tentam lidar com isso. E eu acredito que é isso, assim, a Bruna tá muito bem, a Bruna é encantadora dentro da cena, ela consegue roubar em suas interações, né, toda a atenção, ela consegue trazer isso em cena. Ela e a Susan Sarandon, o pareamento é muito legal de assistir, é ver uma coisa gigantesca em cena, né? Uma questão muito gigantesca acontecendo, então é muito bom ver isso. Assim como do povo, dos atores mexicanos, também é legal ver isso, né? Dessa crescente. Tem muitos diálogos em espanhol que acrescentam demais para a originalidade do filme. Esse ser o primeiro herói latino-americano em cena também é muito importante, é bem legal de ver isso. E eu espero ver mais, né? Eu espero que tenha mais onde explorar isso, que não sejam esquecidos, né? Que tenham situações que possam ser exploradas e que ganhem o público geral, não somente o latino-americano, não somente aqui, né? Eu acho que o mundo pode ter acrescentar muito a isso, trazer um nível global. Tem 2 cenas pós-créditos, é sempre bom lembrar, no estilo que todo mundo conhece, e uma delas é extremamente sabida que pode acontecer, mas mesmo assim a confirmação é boa de ver, né? Eu acho que isso sempre acrescenta para um futuro, mas novamente é esperar, e isso é o que me deixa mais ansiosa, é o que me deixa mais aflita, na verdade, porque talvez esse limbo é o que geralmente afasta tudo e deixa o momento um pouco mais pesado, um pouco mais difícil de fazer o público ir até o cinema. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, que é bem importante, assim como ativar o sininho para receber todas as notificações. Curta, compartilhe, siga as redes sociais e o site que estão linkados aí na descrição, porque lá você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, livros, games, tem vitrine, tem mais críticas, tem mais dicas, tem muito mais coisas acontecendo. Também acesse a loja na Amazon para ver, né, alguns dias de destaques que eu acredito que sejam bem legais de você ter aí na sua casa, de você ter em mãos, então ligados na cultura pop em geral. E é isso, e até